Bem, agora são 6 horas, aliás, e 36 minutos. Hoje é dia 21 de maio de 2014. 20 de maio, estou todo errado. São 6 horas e 36 minutos e hoje é 20 de maio de 2014 e nós estamos começando mais um Redação BH News. E hoje pela manhã, a manifestação dos servidores municipais na Avenida Afonso Pena teve mais um dia onde aqueles lá reunidos fizeram protestos, fizeram as suas reivindicações. Quem estava lá era o nosso cidadão repórter Pablo Thiago. E os servidores municipais permanecem em greve desde o dia 6 de maio. E a intenção é continuar. Segundo eles, ainda não houve um acordo com a Prefeitura de Belo Horizonte. Nós estamos em greve por melhores condições de trabalho, pela destinação de 1/3 da jornada para planejamento e estudos, que é a lei do PIS, 11.738. E aí estamos na luta junto com os servidores públicos municipais. A saúde, a educação em Belo Horizonte não tem nada funcionando bem. E é função da sociedade civil organizada dizer para esse prefeito que a nossa prioridade é educação, é saúde, é segurança. A luta que é necessária, o salário do professor de Belo Horizonte está defasado com relação aos salários dos outros professores municipais da região metropolitana. Então a gente tem tido uma perda salarial. Eu estou na proposta dele dar aumento para nós, que já passou da hora. E nós não estamos brincando. No hospital de Lomberres tem faltado vários medicamentos antibióticos que estão lá penalizando os pacientes internados. Nas unidades de saúde está faltando medicamento, está faltando profissional. A gente nunca queria chegar a esse ponto de estar aqui, sujeito aqui, deitando na rua, passando frio, para reivindicar um aumento que é justo da categoria. Porque o que eles nos ofereceu, um aumento de 5,56 e R$1 do reajuste no Vale Alimentação, isso chega a ser ridículo. A manifestação acabou, mas a greve ainda continua. E eu vou ficando por aqui. Eu sou Pablo Thiago para o Cidadão Repórter. Ok, Pablo, mais uma vez o Pablo vai às ruas e ouve o que as pessoas têm a dizer nas ruas. E se nós demos voz aos manifestantes, é importante dizer que nós também temos espaço aberto à Prefeitura Municipal de Belo Horizonte. Basta que os representantes da Prefeitura nos marquem aqui através da sua assessoria de comunicação, marque conosco aqui no Redação BH News, aqui na BH News, e eles terão espaço aberto para explicar exatamente o que é a proposta da Prefeitura e qual o contraponto que eles fazem ao que dizem os manifestantes nas ruas. É assim que se constrói uma democracia, ouvindo todos os lados, e essa também é uma responsabilidade da imprensa. Mas nós vamos agora direto ao nosso link, o nosso link externo. Ele está na Avenida Prudente de Moraes, na zona sul de Belo Horizonte. Lá acontece a manifestação dos integrantes do Tarifa Zero, do movimento Tarifa Zero. Quem está lá é o nosso cidadão repórter Pablo Thiago. Boa noite, Pablo, é com você. Ok, Paulo, estamos aqui no manifesto do movimento Tarifa Zero, tá? E é um manifesto aqui a cerca de 300 pessoas aproximadamente. Quando chegamos no local, a polícia já preparava todo o local. É um movimento bem tranquilo também. E ao meu lado aqui estamos com a Júnia, que ela também é integrante do movimento Tarifa Zero. Júnia, fala pra gente um pouco mais, desmistificar um pouco esse movimento. Então, o Tarifa Zero é um grupo que se reúne desde as manifestações de junho do ano passado. Tarifa Zero também é o GT de mobilidade urbana da Assembleia Popular Horizontal. E a gente discute questões de mobilidade urbana de uma forma mais ampla e temos especificamente um projeto de lei de iniciativa popular que chama Tarifa Zero, que é, na verdade, para repensar como é o transporte em BH. A gente acredita que o transporte tem que ser visto como um direito social e, por isso, ele não deve ser cobrado na hora do uso, deve ser financiado indiretamente, subsidiado indiretamente, para que todas as pessoas possam ter acesso a ele, porque ele é um direito, assim como a educação, assim como a saúde, e isso faz com que a gente repense o papel do transporte. A gente vê que hoje em dia as pessoas não têm, elas optam pelo carro, pelo transporte individual, porque o transporte coletivo está sucateado. E essa série de atos que a gente tem feito é principalmente contra o aumento da passagem, porque mesmo com todos os indícios de uma verificação independente contratada pela Prefeitura, que mostravam que, mesmo não sendo uma verificação da forma como
o Ministério Público acredita, como a gente acredita que deveria ser feita, com intensa participação popular, mesmo assim foi verificado que deveria ter sido ter uma redução na tarifa e não um aumento. O Ministério Público pediu a suspensão do aumento por 30 dias para verificar essa auditoria. Foram verificadas vários indícios de irregularidade na auditoria e mesmo assim o aumento passou. Então a gente está na rua para isso e a gente precisa das pessoas na rua com a gente. Ok, Gi, eu quero que mostre a imagem da manifestação agora, Fino. Nesse momento está fechando aquela lateral e ela percorreu pelo cruzamento aqui da Prudente de Moraes com contorno, tá? Então assim como à medida que o trânsito vai evoluindo, o manifesto vai cercando. Lembrando também que a ideia do movimento também de vir para a Zona Sul, onde tem maior fluxo de veículos, tá? E claro, o movimento, como sempre, está correndo tudo bem. Está sendo vendido, é o protesto que realmente é a intenção, né? Ao contrário do que as pessoas falam de baderna, por enquanto não vimos nada aqui de bagunça, não vimos nada além do comum, mas está tranquilo, viu? Ok, Paulo, é com você, Paulo. Perfeito, Pablo. Na verdade é isso mesmo, a manifestação é um direito de cada cidadão. Eu costumo dizer o seguinte, se pisaram no meu pé, eu tenho que ir para a rua e dizer, opa, pisaram no meu pé, por que pisaram no meu pé? Se ninguém explicar porque é que estão pisando no meu pé ou no meu calo, eu tenho que ir para a rua e tenho que fazer a minha manifestação, sim. Manifestação pública é um direito de todo cidadão numa democracia. É preciso que os manifestantes entendam que existe limite para tudo na vida. Nada na vida é feito sem limites, até reivindicar, até pedir, até exigir, até cobrar. Tem o limite do bom senso, o limite da responsabilidade e o limite da seriedade da sua proposta. Porque se você quer que o outro entenda que a sua proposta é válida, você tem que dar ao outro o direito dele perceber essa validação ou essa validade. Perfeito? Então, vamos caminhando aqui porque os policiais federais, rodoviários federais e policiais civis em Minas Gerais prometem paralisar todos os seus trabalhos, as suas atividades amanhã. Está previsto para amanhã em todo o país uma grande paralisação das polícias federal, rodoviária federal e civil. Entretanto, em Minas, apenas a Polícia Civil confirmou a participação no protesto. A Civil já vem realizando algumas paralisações pontuais em todo o estado ao longo deste mês, mas não houve nenhum protesto ou manifestação. Os servidores devem se reunir na sede do sindicato no bairro Lagoinha, região noroeste de Belo Horizonte. O objetivo da manifestação unificada seria cobrar do Executivo Federal uma política nacional de segurança pública voltada para defender os cidadãos e também melhorar as condições de trabalho dos policiais brasileiros. A Polícia Federal Mineira não confirmou a participação. A Polícia Militar não participará do ato unificado, mas, segundo a Associação dos Praças, Policiais e Bombeiros Militares de Minas Gerais, uma nova manifestação dos policiais militares está prevista para a próxima sexta-feira em Belo Horizonte. E está aí posta mais uma reivindicação que eu acho que não é só dos policiais federais, rodoviários federais, militares, civis. É uma reivindicação de toda a sociedade. É preciso que nós entendamos nesse país que deve existir uma política de segurança pública. Nós temos que ter uma política de segurança pública que nos garanta o direito de ir e vir, que nos garanta o direito de propriedade, que nos garanta o direito de andar com aquilo que temos porque adquirimos com o nosso trabalho, coisas que não acontecem hoje. Se você pega um seu filho e dá a ele uma mochila, ou dá a ele um tênis, ou você anda com o seu telefone celular que você pagou em prestações, ralou para pagar, trabalhou muito para pagar aquela prestação. Você sai com isso na rua e ele é tomado por alguém que você não sabe sequer se precisa ou não daquilo, porque nem o ato de precisar justifica, mas alguém que vai tomar aquilo que você adquiriu com o teu trabalho, com a tua dedicação, com a tua vontade profissional, aí você tem aquilo tomado, a sua casa é assaltada, as pessoas levam tiro nas ruas do Brasil a qualquer momento. Então, uma política nacional de segurança pública é imperativa nesse momento. E os policiais militares, federais, civis, rodoviários federais, além da reivindicação por melhores condições de trabalho, por salário, propõem a política de segurança pública, que é preciso que aconteça nesse país de maneira rápida. Já está demorando. E não é culpa do governo de agora, nem do que veio antes, nem do que veio antes, nem do que veio antes. É culpa de todo o nosso processo histórico que nunca discutiu uma política nacional de segurança pública. Bom, os prejuízos das concessionárias de automóveis em Belo Horizonte durante as manifestações de junho do ano passado fizeram com que os proprietários desses estabelecimentos tomassem algumas providências.
Para evitar prejuízos como os registrados durante as manifestações de junho do ano passado, durante a Copa das Confederações, algumas concessionárias de veículos em Belo Horizonte serão orientadas a fechar as portas em dias de jogos do Mundial e recolher os estoques, segundo os cálculos da FEComércio, Federação do Comércio de Bens, Serviços e Turismo do Estado de Minas Gerais. Os prejuízos causados aos lojistas da capital no ano passado somaram quase 75 milhões de reais. A PM já informou que dará total apoio às concessionárias e que estará à disposição delas em dias de jogos, de acordo com a proporção e com o tamanho das manifestações. E aí, mais uma coisinha para a gente refletir quando se fala em agredir ou depedrar patrimônio público, patrimônio do outro. Ninguém tem esse direito. Você não pode se arvorar no direito de dizer que um banco que patrocina um evento merece ter a sua agência com os vidros quebrados. Ou que uma concessionária de automóveis ou uma marca de automóveis que patrocina um evento, a Copa do Mundo, as Olimpíadas, o jogo de porrinha, o campeonato de cuspe à distância, qualquer que seja o evento que ela patrocina, você não pode dizer que essa marca de veículos tem que ter a sua loja depredada e os seus carros, seus veículos lá dentro todos quebrados. Não tem sentido isso. Eu sempre digo o seguinte, se fizerem isso na casa que você mora, você vai concordar? Você que defende essa causa de que deve ser sim atingido a marca ou atingida a marca daqueles que patrocinam os grandes eventos. Se fizerem isso dentro da sua casa, se alguém que não concorda com o seu comportamento ou da sua família entrar na sua casa e fizer isso, você concorda? Você vai achar legítimo? É pensar dos dois lados que a gente consegue pensar de maneira mais ampla. E depois das manifestações de moradores de vários bairros da capital mineira, o governo do estado decidiu ampliar a instalação das câmeras do Olho Vivo. 317 novas câmeras do Olho Vivo serão instaladas em Belo Horizonte e região metropolitana até agosto deste ano. Na capital, os equipamentos já estão sendo instalados nas regiões Oeste e Norte, onde o índice de criminalidade tem preocupado as autoridades. Em Contagem, serão 92 equipamentos instalados. Em Betim e Ribeirão das Neves, 32. Em Nova Lima, 16. E em Belo Horizonte, 145 câmeras. O estado investirá 1.600.000 para revitalizar e consertar as câmeras que estão estragadas até o final do mês. Olha, televisão ao vivo é assim mesmo. Eu falei câmera, já fui corrigido. São câmeras. Câmeras que vão flagrar as situações do Olho Vivo em mais bairros da capital. Ontem mesmo, ou anteontem, os moradores do bairro Belvedere, ali na Praça da Bandeira, fizeram manifestações com relação à insegurança por que passam. E você vê que a insegurança permeia todos os bairros. Você imagina o que acontece em qualquer bairro de Belo Horizonte, porque cada bairro está sendo retrato do outro hoje. Então a expansão das câmeras pelo menos dá uma sensação maior do que a gente pode sentir como segurança, como tranquilidade, embora está difícil se sentir seguro nas ruas das cidades do nosso país. Bom, intervalo comercial, a gente volta já já com o segundo bloco do Redação BH News. Oferecimento Deva Iveco, sempre ao seu lado. Oferecimento Deva Iveco, sempre ao seu lado. Conforme nós noticiamos na semana passada, a data para encerramento da Conferência Municipal de Políticas Urbanas foi adiada. Os entes técnicos reunidos, junto com os outros setores, parece que conseguiram alguns dos seus objetivos, mas para entender melhor esse assunto, nós vamos conversar com o presidente da GEMARC, entidade que reúne arquitetos urbanistas, Júlio Guerra Torres. Mais uma vez, muito obrigado por sua presença aqui. Paulo. Nós já conversamos a semana passada, retrasada, 15 dias atrás, sobre esse tema. Um tema que eu ainda acho que as pessoas não se sensibilizaram por ele não, Júlio. Eu não sei qual é a sua opinião, mas andando nas ruas eu vejo muito pouca gente ter se sensibilizado pelo tema Conferência Municipal de Políticas Urbanas. O pessoal ainda está achando que isso é uma coisa muito restrita a quem atua na área de mercado imobiliário, mas não, assim, a gente vê que isso é uma coisa que com o tempo assim, vai causar impacto na cidade inteira, né? As pessoas, mesmo quem não atua nesse mercado, pode sofrer com isso, sofrer para o bem ou para o mal.
É, porque as pessoas vivem na cidade. Isso, a cidade vai ser alterada. E se alterar a cidade, se alterar leis de solo, leis de ocupação, zoneamento, tudo isso vai afetar não só a própria vida. cidade, a parte urbanística, como também a parte econômica, social. Isso, assim, quando se altera um plano desse, né? Pode alterar assim, dinâmica de mercado, que altera a economia e altera a parte social posteriormente. E como é que esses entes técnicos receberam essa decisão do adiamento do fim da conferência? O que aconteceu é o seguinte, a gente entrou até na semana passada, na quinta-feira passada, na reunião do Compur, a gente entrou com um documento de 5 entidades solicitando não só o prazo era um dos itens. A gente queria mais prazo, mas não é um prazo qualquer, é um prazo para mais discussão. E, além disso, a gente queria maior transparência nos dados, alguns dados que não foram fornecidos, como a parte dados econômicos, os planos diretores, a gente não tem a íntegra deles ainda. E, além disso, uma reformulação no próprio Compur, que a composição dele hoje é majoritária da Prefeitura. E acaba que esse último item acabou meio que bloqueando o resto todo, porque o Compur, que é da Prefeitura, acabou votando numa proposta de prolongamento do prazo, que não era a que a gente considera ideal. Foi uma proposta do Movimento da Associação de Moradores de Belo Horizonte, que prorrogou teoricamente o prazo até o final de julho, comecinho de agosto, mas na verdade não é bem isso. É porque a gente tem só mais 15 dias. Porque tem a Copa do Mundo aí. Ninguém vai imaginar que a Conferência Municipal de Políticas Urbanas, com tudo aquilo que envolve a cidade e a própria Prefeitura na Copa do Mundo, vai continuar discutindo durante a Copa do Mundo. Não vai ser mais importante para a população, vai perder. Se agora nós estamos tendo problemas para sensibilizar a população, imagine durante a Copa. Apesar de ser uma coisa que vai ter um efeito muito maiores, mas quer dizer, a gente não consegue sobrepor isso. Mas acontece que é o seguinte, a gente tem até mais 2 sábados, pelo cronograma, mais 2 sábados de discussão com votações nos grupos, aí paralisa durante junho inteiro, que é a Copa do Mundo, ou seja, nada acontece, e em julho retoma com a votação das plenárias, ou seja, a gente tem de verdade mesmo o prazo que foi dado, que é o necessário para analisar todo aquele amontoado de leis, de propostas, só até o final do mês, mas 2 semanas. É muito pouco para o tanto de informação que a gente tem que assimilar e com isso ainda propor alguma coisa em cima ou diferente do que a Prefeitura trouxe para a gente. Da última vez que você esteve aqui e outros representantes também de organizações e entidades que participam da Conferência Municipal disseram o mesmo que você disse, uma das reivindicações era que os projetos não haviam sido apresentados a tempo para análise, particularmente do corpo técnico. Isso. Você acredita que com esse prolongamento, com esse adiamento do fim, vai se ganhar mais tempo para entender esses projetos ou nada muda? Não, ganhou, assim, na verdade a gente ganhou 2 semanas, só que é quase que assim, foi um jogo de troca, porque a gente ficou praticamente 2 semanas discutindo o novo prazo. E quando chegou o novo prazo, ele deu mais 2 semanas, ou seja, a gente perdeu 2 semanas com uma discussão periférica para poder retomar agora. Então, assim, eu não vejo esse prazo de 15 dias como suficiente para uma discussão mais profunda dessa lei. Até na quarta-feira, aliás, amanhã, né, amanhã à noite, a gente vai reunir o pessoal do GEMARC, né, para discutir o que a gente vai fazer, assim, quais são as possibilidades do grupo perante esse cenário que a gente viu agora. Para o telespectador que está lá sentado na cadeira uma hora dessa, para a dona Helena que está ali fazendo o feijãozinho na panela, porque tem à noite a janta da família, enfim, para todas as pessoas que nos acompanham agora e que não têm a disponibilidade ou nem o conhecimento técnico para entender direito a Conferência Municipal de Políticas Urbanas. Aquilo que for aprovado na Conferência Municipal de Políticas Urbanas será imediatamente implantado em Belo Horizonte ou ainda existem outros foros de discussão? Não, isso prossegue, quer dizer, esse é o primeiro fórum de discussão. Depois isso vai para o Executivo, ele formata isso como lei. Isso é, então, quer dizer, pode, inclusive, nesse momento, alterar alguma coisa que foi resolvida na conferência. Isso, então, vai para a Câmara de Vereadores. Na Câmara, tem um debate, aí não se sabe quanto tempo, discussões, isso pode ser completamente alterado, ou eles podem simplesmente pegar isso e aprovar. Então, assim, na última conferência houve uma grande discussão, um grande debate nessa fase final de vereadores, e então demorou um prazo aí, mas foi aprovado depois. Então, assim, a expectativa é que isso não saia antes do final do ano. É provável, assim, todo o processo. É bem provável que não saia antes do final do ano. Mas, assim, dependendo da negociação de prefeitura com vereadores, isso pode andar bem rápido até. A gente espera, então, que esses resultados sejam sentidos e percebidos pela população. E fica aqui um alerta para você que está aí nos acompanhando. É preciso que nós, como cidadãos,
entendamos o que acontece na nossa cidade. Sim. Porque não adianta ficar como espectador da causa e depois falar, mas isso estava errado. É só reclamar, né? Você tem que Por que lá eu não fui discutir? Né? Por isso que a gente tem participado disso. A gente, assim, os arquitetos, em geral, sempre ficaram muito a reboque. A lei está ruim, a prefeitura não faz nada. Então, assim, foi uma oportunidade que a gente viu de poder realmente atuar e tentar melhorar nesse processo. Melhorar o processo e a cidade que a gente vive e trabalha e na área específica que a gente trabalha. Então, é uma maneira que a gente viu de poder atuar e ter uma possibilidade de melhorar um pouco a cidade que a gente trabalha e vive. Né? Bom, boa sorte para vocês aí nessa Conferência Municipal de Políticas Urbanas e a gente está sempre à disposição para continuar conversando sobre esse tema. Tem muito assunto. Muito obrigado. Bom, a Câmara Municipal de Belo Horizonte está analisando o projeto de lei que obriga clubes, hotéis ou qualquer entidade ou agremiação que tenha uma piscina a apresentar um projeto de manutenção e um laudo de vistoria daquele equipamento. Vamos conferir. Clubes, hotéis e outros espaços que disponibilizam piscinas para uso coletivo podem precisar comprovar manutenção adequada dos equipamentos para a renovação de suas licenças de funcionamento. A regulamentação está prevista em projeto de lei que tramita na Câmara de Vereadores de Belo Horizonte e foi debatida em audiência pública. Bombeiros, arquitetos, desportistas e representantes da Prefeitura apoiaram a iniciativa. Foi encaminhada a realização de nova audiência pública no próximo semestre, que possa reunir as diretorias dos clubes recreativos da cidade e ouvir as entidades sobre o tema. O projeto obriga estabelecimentos que possuem piscinas de uso coletivo, como clubes, escolas, centros comunitários, hotéis e pousadas, a apresentar anualmente laudo técnico de vistoria e manutenção desses equipamentos, como condicionante para a obtenção e renovação de alvará de localização e funcionamento. De acordo com o texto, o laudo deve ser assinado por engenheiro registrado no CREA, Conselho Regional de Engenharia e Agronomia de Minas Gerais. O projeto de lei tramita em primeiro turno e aguarda apreciação antes de seguir para a votação em plenário. Bem, tá aí, já que é inverno, nós estamos aí no outono, né? Outono não, é outono, né? Estamos no outono entrando para o inverno, é isso, né? Estamos no outono entrando para o inverno. Já que nós estamos nesse período em que as piscinas têm frequência mais baixa, é importante então que se discuta essa lei e que se obrigue então clubes, hotéis, organizações que tenham piscinas a cumprir a lei e fazer as manutenções obrigatórias. Chega no verão, você pode ter certeza que ninguém vai fazer isso. Na hora que chegar no verão, com piscina cheia, ninguém para a piscina para fazer manutenção e para fazer laudo de vistoria. Tem que ser feito agora mesmo, esse é o tempo oportuno, essa é a hora certa. Carlos Barroso, tudo bem? Tranquilíssimo? Tranquilíssimo. Perfeito? Eu não sei se eu imito aqui o Silvio Santos e conto para vocês que Lula e Dilma, vem aí, lá, é isso aí? Boa música. Lula e Dilma. Pode vender, mas o Silvio Santos não vai admitir o plágio. Não vai admitir o plágio. Vai cobrar caro, né? Mas é verdade, Lula e Dilma vem aí? Sexta-feira que vem, Lula e Dilma iniciam aqui em Belo Horizonte uma temporada de aparições conjuntas, os dois, para tentar afastar aquele espectro, aquele fantasma do Volta Lula. E começam aqui em Belo Horizonte. Vai ser a partir de 18 horas, 6 da tarde, no ginásio do Minas. Lula e Dilma vão lá lançar a candidatura, oficialmente, a candidatura do ex-ministro Fernando Pimentel ao governo. E Lula disse para Dilma, é só marcar a agenda que Lulinha está com você. Ele está querendo afastar esse fantasma, está querendo referendar que a presidente Dilma é a candidata, e não ele, como quer grande parte do PT, e também aliados querem, né? Também aliados querem. Muito bem, mas isso não afasta o fantasma do Volta Lula. Por quê? Porque candidato pode ser trocado após as convenções que acontecem em junho. Podem ser trocados os candidatos majoritários, presidente, senador, governador, até 15 de setembro. Por isso, ainda vão ter aí mais 3 meses depois da convenção de possibilidade ou não de volta a Lula, como também dos outros candidatos a governador, a senador, todos podem ser trocados até 15 de junho, segundo consulta que eu fiz. 15 de setembro. 15 de setembro, segundo consulta que eu fiz à Justiça Eleitoral. Bom, obrigado pela correção. E Pimentel procura Temer para quê? Para discutir a composição em Minas? É para garantir que o PMDB realmente vai ficar com ele aqui no Estado. Porque tem uma dissidência do PMDB que está trabalhando.
que não está querendo aceitar essa junção do PMDB com o PT, que é a candidatura própria. E ele foi lá no dono do PMDB, que é o Michel Temer. E eu estava querendo falar ainda sobre essa questão de Dilma, eu estava me esquecendo, que o criador daquele fake, daquela imitação, né? Dilma Bolada, o nome dele, você conhece, né? Jefferson Monteiro. Temos aí até a foto da Dilma Bolada. É uma brincadeira com a Dilma, mas agradável. É uma brincadeira que a Dilma gosta. Ela até já recebeu o Jefferson Monteiro. Hoje ele saiu aí na imprensa dizendo que o PSDB quis comprar Dilma Bolada para, ao contrário, atacar a Dilma, né? Através do Dilma Bolada. Por meio do Dilma Bolada, mas que ele não aceitou. Não dá, mas é por meio dele, tá certo. Mas não é na correção, não. Por meio do Dilma Bolada, porque é algo que muitas pessoas gostam, acompanham. Ele tem mais de 8 mil seguidores, mas ele falou que não vende o Dilma Bolada. Dilma Bolada pertence a ele. A ele, possivelmente a Dilma, a própria Dilma, né? Para finalizar essa nossa conversa, falar um pouquinho do PSB Mineiro. O PSB Mineiro ficou entre indicar a candidatura de Apolo Eringer, entre indicar a candidatura de Júlio Delgado, porém tudo indicava que nada disso seria verdade e que o PSB, aliás, caminharia junto de um dos partidos, ou do PT ou do PSDB. Mas nada disso é verdade? O PSB estava assim, junto, bem no ninho tucano. O presidente estadual da sigla, o deputado Júlio Delgado, é cista de primeira hora. Mas agora, nos últimos dias, mudou um pouco o jogo. O Júlio Delgado, que sempre elogiou os tucanos, sempre elogiou Aécio Neves, está até ironizando. Ele disse que o partido vai ter candidato próprio. E o PSDB ofereceu ao PSB a suplência ao Senado de Antônio Anastasia. Júlio Delgado ofereceu a vice do PSB aos tucanos. Quer dizer, ironizou, né? E disse que o partido vai ter candidato próprio. Você acredita? Olha, eu ontem no Cena Política nós discutimos muito sobre isso. Eu, você, Márcio Fagundes e Luiz Carlos Bernardes Peninha. A gente conversou muito sobre isso. Eu, particularmente, continuo achando que o PSB vai criar um movimento até as vésperas da convenção, não indicará nenhum candidato aqui, essa é a minha opinião, não indicará nenhum candidato aqui e, ao final das contas, como já comentamos anteriormente, a tendência é cista de boa parte do PSB, vai caminhar para o lado do PSDB. Mas se isso acontecer, seria um blefe, né? E um blefe, eleitoralmente, tem seus significados. Eu não sei se vai ser assim, eu acho que o Eduardo Campos, que é o presidenciável do PSB, deu uma apertada no parafuso aqui em Minas. Eu estou achando que está caminhando para isso. Mas pode ser blefe também, eu não coloco a mão no fogo. Bom, vamos dar uma conferida na imagem das manifestações agora. Temos as imagens do nosso link ao vivo na Avenida Prudente de Moraes, onde o movimento Tarifa Zero paralisa o movimento da avenida, né? O trânsito da avenida está paralisado. Barroso, grande abraço para você. Estava esquecendo um de abraço, assim. Grande abraço. Estamos vendo aí eles paralisando o trânsito na avenida. Eu até nas imagens anteriores, que nós não conseguimos exibir aqui, porque a gente estava conversando com o Barroso, mas eu vi ali a passagem da polícia, a Guarda Civil, a Guarda Municipal e a Polícia Militar passavam ali do lado. Pode deixar o Teradeca aí. Cadê? Não tem imagem? Não, põe aí. Pode pôr aí. Ok? Perfeito? Essas são as imagens, então, as imagens do nosso link externo com a manifestação que acontece agora do movimento Tarifa Zero na Avenida Prudente de Moraes. Se você está indo para aquela região, já te aviso, o trânsito ali está complicado mesmo. Bom, mas o que está complicado é o aeroporto de Confins. O aeroporto internacional Tancredo Neves, em Confins, uma cidade da região metropolitana de Belo Horizonte, é mesmo um dos mais atrasados e aquele que dificilmente ficará pronto para a Copa do Mundo. Durante a Copa do Mundo, o Brasil vai receber 3.700.000 turistas, sendo 600.000 estrangeiros. Segundo o relatório divulgado hoje pela agência de classificação de riscos FIT, das 12 cidades-sede, a maioria vai conseguir dar conta da demanda, mas 3 aeroportos preocupam por não estarem 100% prontos. Confins é um deles, ao lado dos de Fortaleza e de Cuiabá. Segundo o Ministério do Turismo, do total de turistas que virão ao Brasil para ver os jogos, cerca de 10% passarão por Belo Horizonte. Serão 384.600.000 brasileiros e 62.300 estrangeiros. Até o momento, menos de 50% da reforma prevista para o Terminal 1 está pronta. E segundo a Infraero, até o fim deste mês, serão entregues 55% do que falta.
Bom, você viu aí imagens de arquivo do aeroporto de Confins, porque se você for hoje a Confins, aquilo parece uma praça de guerra. Está tudo jogado, com tapume, com grade, com material de construção jogado. Você tem que, quem vai embarcar hoje, passa por um caminho de terra, passa por um trilho onde você tem tijolo, vergalhão de construção. Ninguém consegue chegar bem até o lugar de embarcar. Outro dia eu estava no aeroporto de Confins e observei que uma senhora bem vestida, talvez fosse para algum evento, um evento fora de Belo Horizonte e fora de Minas Gerais, saindo daqui, e eu observei que ela, o sapato dela, que era um sapato de salto, estava todo emporcalhado de terra. Então essa é a realidade do aeroporto de Confins. E nós estamos aqui trazendo a informação que foi divulgada hoje no Estado de Minas, que foi divulgada hoje no Tempo, que foi divulgada hoje no Hoje em Dia e que não ficarão prontas as obras, nem as obras do puxadinho do aeroporto de Confins até o início da Copa. Uma triste realidade para Belo Horizonte e para Minas Gerais. Patrícia Contaldi, direto da redação, conversa conosco agora. Patrícia, alguma novidade de Belo Horizonte e de Minas Gerais? É com você, boa noite. Olha só, Paulo, boa noite. Você estava falando aí um pouquinho de trânsito. Eu estou acompanhando aqui o portal do Tempo na internet. Está dizendo que os manifestantes complicam o trânsito na trincheira da Avenida do Contorno, no sentido Gutierrez. Outra informação de trânsito também está intenso nos dois sentidos da Avenida Afonso Pena, no sentido aí no centro de Belo Horizonte. E os manifestantes liberaram a pista da Avenida Batista Camargo, no sentido Praça da Semig, que o trânsito estava, mas ainda é intenso no local. Você estava falando aí, eu pedi para colocar as imagens do nosso link externo e você está conferindo aí, você telespectador da BH News, conferindo as imagens do nosso link externo diretas da Avenida Prudente de Moraes, que fica aqui na zona sul de Belo Horizonte, a zona sul da capital. E as informações que nós temos é que todo o trânsito da região já está impactado com essa realidade. Quer dizer, isso interfere mesmo. Você imagina Prudente de Moraes, nessa hora nós estamos aí às 19 horas e 11 minutos, às 19 horas e 11 minutos, como é que deve estar confuso o trânsito na Avenida Prudente de Moraes por conta da movimentação daqueles que integram o movimento do Tarifa Zero. Não estamos invalidando o movimento do Tarifa Zero, não. Estamos só trazendo uma realidade para que a população saiba e se sensibilize também com essa realidade. De nada adianta a gente dizer que é legítimo se manifestar, se a gente também não trouxer a informação de que a manifestação interfere sim na vida das pessoas e no trânsito da cidade. E aí você tem então imagens da nossa unidade Link Móvel, que está lá na Avenida Prudente de Moraes. Mais informações, Patrícia? Olha só, Paulo, o segundo dia útil do móvel ali da Antônio Carlos foi marcado por princípio de tumulto. Os passageiros reclamaram, as plataformas ficaram lotadas. Aí é um destaque também isso do Portal Tempo. Olha aqui, ó. A estação móvel ela ficou lotada no início do dia. Depois outra foto aqui, ó, os passageiros se queixam das operações do móvel, eles reclamam muito do tempo da viagem. Tem gente que demorava 40 minutos, agora está demorando 1h10. Olha aqui, ó, o princípio de tumulto foi formado por causa do excesso de passageiros e o tempo da abertura das portas. E aí eles enfrentam filas aí no embarque que eles reclamam que o número de catracas é pequeno. As pessoas ontem já reclamavam muito a respeito disso. E hoje pela manhã também parece que as reclamações aumentaram numa proporção bem grande a respeito desse funcionamento do móvel, que, como eu digo, não dá para invalidar. É sim uma conquista da cidade. Temos hoje um projeto que é diferente de tudo aquilo que se propôs para a mobilidade urbana. Pode não ser o definitivo, mas é um projeto. Só que eu acho que os ajustes foram feitos com o avião em voo. Quer dizer, consertaram lá a pane com o avião voando, isso causou um enorme problema para todos os passageiros do MOVE. Queria agradecer ao Portal Tempo. Nós fazemos sempre aqui no Redação BH News, fazemos uso das imagens dos portais de notícia, dos nossos companheiros de trabalho da imprensa, dando crédito a eles. Aqui a gente usa sim porque está lá, está no site, é público, quem quiser pode chegar, pegar a imagem, focar com a câmera e mostrar. Então é público, nós estamos usando. Nós damos o crédito e registramos então o trabalho de toda a imprensa mineira para cobrir o dia a dia da nossa cidade, o dia a dia da nossa região e o dia a dia do nosso estado. Está aí então o registro que fizemos agora, o uso das imagens, das fotografias e do texto cedido pelo portal O Tempo. Intervalo, a gente volta já com mais um bloco do Redação BH News. Oferecimento Deva Iveco, sempre ao seu lado.
manifestação, não bota a imagem do tempo. Deva Iveco, sempre ao seu lado. As mudanças constantes na economia estão impactando as classes C, D e E, que nem sempre estão conduzidas para aquela informação de que pertencem à classe média, particularmente a classe C. Vamos entender. Metade das famílias de classe média brasileira tem dificuldades para pagar as contas. É o que aponta a pesquisa realizada pela consultoria Plano CDC. Apesar de ter mais renda, a classe média, que tem puxado o consumo nos últimos anos, demonstra menos habilidade do que os mais pobres para lidar com as contas. Apesar de serem considerados mais arriscados pelo sistema financeiro, porque têm renda inferior, os mais pobres, ou 71% deles, têm controle rigoroso das finanças. Já a metade das famílias de classe média entrevistada teve problemas para pagar as contas. Ainda segundo a pesquisa, entre os fatores que explicam o endividamento está a oscilação da renda e o uso do cartão de crédito. Bom, esse é o ponto principal da nossa discussão com o mestre em economia, o professor Ricardo Couto. Boa noite, professor. Boa noite, Paulo. Mais uma vez, muito obrigado por sua presença aqui. Eu que agradeço. Essa pesquisa, que foi uma pesquisa encomendada pelo Banco Mundial, traz um fato que me chamou a atenção na hora que lemos a matéria, eu e João Paulo, nos chamou a atenção o fato de que nem sempre aquele que está na classe C pertence à classe média, por conta das variações da economia. É comum que isso aconteça? Um dia eu acordo na classe média, outro dia eu acordo fora dela. Isso é um princípio econômico comum? Isso dependendo da metodologia, né, de como que a gente classifica a classe C e a D e E, isso pode ocorrer. Isso ocorre hoje no Brasil, então a gente tem alguma coisa que é marcada pelo salário mínimo e que nem sempre oscila de acordo com a nossa renda. Então tem alguém que entra na classe C, ele fica numa parte inferior da classe C, é chamado de classe C, mas na prática ele está muito mais perto da C e da D em termos da realidade de vida dele do que da própria C, chamada classe média, né? Ele dá um flerte com a classe média e depois volta para uma realidade diferente. Ele acaba sendo rotulado, né? Ele chega a apertar a mão da classe média, mas nem sempre ele aguenta segurar e abraçar. Isso não traz uma instabilidade no padrão de vida dessas famílias? Traz bastante. Inclusive a gente conseguiu ver na reportagem, né? Porque causa um falso sentimento de que ele está enriquecendo e de que ele pode se endividar. E aí acontece a primeira frustração financeira dele, talvez, que é de não conseguir pagar a conta no final do mês. E como é que uma família pode se planejar se ela não sabe exatamente qual é a faixa em que ela está? Que direitos ela tem, sob o ponto de vista do consumo? Como ela pode consumir? Ela tem que tomar cuidado primeiro com que produtos ela tem disponível no mercado, né? Nem sempre o que estão te oferecendo é realmente bom se você não tiver com cuidado. Por exemplo, o crédito. Então, se ela tiver com planejamento e saber planejar financeiramente, planejar seu bolso, seu salário, isso sim pode melhorar a qualidade da vida financeira dessa família, né? A gente sempre fala de família. Outra coisa é diversificar a renda, né? Então, ter algumas fontes de renda que não dependem sempre, por exemplo, da mesma indústria ou do mesmo setor. Para a gente entender um pouco melhor, existiu no Brasil, porque nós qualificamos famílias, cidadãos, os qualificamos para que tenham um processo de vida um pouco melhor. Isso é inegável, trouxemos para o consumo, não tem como duvidar disso. Mas foi acompanhado um processo de educação para dizer, olha, você está mudando de padrão, tem que pensar de uma forma diferente. Esse processo de educação aconteceu no Brasil? Não, ainda não aconteceu e a gente vê muito pouco sinal disso. Na verdade, a educação, ela traz essa diversificação, que eu falei, porque a pessoa começa a se qualificar e podem mais pessoas trabalhar em ramos com um salário maior. E financeiramente a gente não vem acompanhando isso, além da educação no setor em que a pessoa atua, a gente não vê um forte incentivo à educação financeira dessa pessoa para ela não entrar nessas furadas que às vezes o mercado acaba colocando na vida dela, né? E os processos de qualificação profissional, de busca de novas fontes de renda, como é que faz parte, como é que esses processos fazem parte dessa discussão para proteger um pouco a família desse ir e vir, dessa instabilidade? A gente já sabe, né, que a pessoa menos qualificada ela está muito mais exposta a esse risco da economia, porque quando alguma coisa não vai bem, as primeiras pessoas a serem tiradas de cena são elas, e as pessoas mais qualificadas tendem a ficar. Então, essa hora, vamos falar, a hora de trabalho de uma pessoa mais qualificada, além dela ser maior, ela corre um risco menor de demissão, por exemplo, no caso do emprego. Por quê? Porque ela consegue fazer o que uma pessoa menos qualificada faz, mais alguma coisa. Então é claro que essa pessoa que vai estar exposta à primeira lista, vamos chamar assim, para ir embora, é a pessoa menos qualificada. Então,
a educação, sim, ela não só te traz uma hora maior, mas como uma estabilidade, uma segurança maior, eu colocaria dessa forma. E com relação a políticas econômicas que são geridas pelo governo, alguma coisa pode ser feita para, por exemplo, impedir esse endividamento inadequado, essa instabilidade na própria vida e na administração das coisas de dentro da casa? Paulo, acredito eu que na parte da educação financeira seria o melhor, porque é muito difícil a gente impedir que, pelo próprio mercado, que ele tenha acesso a esse tipo de produto, porque isso é bom, né, para a economia, para o mercado. Isso tem que acontecer, a oferta de produtos está aí. O que a gente tem que ensinar é esse cidadão usar isso de forma que o pessoal chama de consciente, né? Mas deveria existir uma política um pouco mais concreta nesse aspecto para que todos, não só quem trabalha no setor financeiro ou em alguma área financeira, tenha conhecimento. Todos nós deveríamos ter conhecimento dessa educação financeira para não ficar exposto a alguns riscos de produtos financeiros que estão disponíveis no mercado. Quase como uma matéria curricular. Quase como uma matéria curricular. Inclusive, em países de primeiro mundo, essa matéria é curricular. Quem sabe um dia a gente chegue lá. Tomara. Vamos torcer para isso. Professor Ricardo Couto, mais uma vez, muito obrigado por sua presença. Semana que vem tem presença marcada aqui para a gente continuar essas boas conversas. Olha, eu que agradeço a oportunidade mais uma vez. Ok. Os estoques de sangue da Fundação Hemominas estão se estabilizando e aí garantindo atendimentos de emergência e cirurgias de emergência. Confira. Pacientes com cirurgias marcadas para esta semana em hospitais estaduais e municipais de Belo Horizonte podem respirar aliviados. Os procedimentos suspensos desde a última quinta-feira, em função dos baixos estoques de sangue no Hemocentro da capital, foram retomados nesta terça-feira. A unidade de Belo Horizonte registrou o comparecimento de cerca de 400 voluntários ao Hemocentro no último sábado. A iniciativa fez as reservas alcançarem 50% da capacidade, mas é fundamental que as doações continuem. Com capacidade para coletar sangue de até 450 pessoas diariamente, as duas unidades da capital, uma no centro e outra no Shopping Estação BH, receberam cerca de 250 voluntários por dia na última semana. Todas as instituições de saúde do Estado e da Prefeitura de Belo Horizonte, além de alguns hospitais particulares, são abastecidos com estoques de sangue do Hemocentro. Voluntários que quiserem doar sangue podem procurar o Hemocentro de Belo Horizonte, que fica na Alameda Ezequiel Dias, número 321, no centro, atrás do Parque Municipal. As coletas são realizadas de segunda a sexta-feira, das 7 da manhã às 6 da tarde. A doação deve ser agendada pelo telefone 155. Outras informações estão no site da instituição, hemominas.mg.gov.br. Vale a pena você conferir. Se você tem disponibilidade para doar sangue, faça-o, porque esta é uma atitude cidadã, responsável, solidária, e vale a pena que a gente a faça, desde que você tenha condição. Não poupe essa determinação em cometer essa atitude, cometer esse bom ato de solidariedade e cidadania. Intervalo, a gente volta já já com mais um bloco, é o último bloco do Redação BH News. Oferecimento Deva Iveco, sempre ao seu lado. Oferecimento Deva Iveco, sempre ao seu lado. Bom, está na hora de voltar lá na nossa redação, na redação da BH News, a redação BH News ou redação BH News, programa chama a redação da BH News com a Patrícia Contaldi para trazer as notícias do Brasil e do mundo. É com você, Patrícia. Olha só, Paulo, você sabia que a visão pode causar atraso escolar? Pois é, uma pesquisa foi feita com 36 mil alunos e ela revela que o baixo rendimento escolar está associado à falta de óculos para 51% dessas crianças. Para os especialistas, isso explica por que o Brasil tem a terceira maior taxa de evasão escolar entre 100 países, Paulo. Segundo o relatório do Programa das Nações Unidas para o Desenvolvimento, uma em cada 4 crianças brasileiras abandonam a escola no ensino básico. E a pesquisa diz ainda que a maioria dessas crianças nunca tinha ido a um oftalmologista. Os especialistas alertam que o diagnóstico precoce simplifica o tratamento e que na infância o exame oftalmológico é muito importante porque até os 7 anos de idade o olho, né, ainda está em desenvolvimento, Paulo. Eu posso dar o meu exemplo. Com 4 anos de idade eu fui fazer uma consulta oftalmológica e de lá, daquele momento em diante, eu passei a usar óculos. Sofri até muito bullying. Era até motivo de chacota e gozação.
Para minha sorte, eu conseguia jogar bem basquete mesmo de óculos, então eles começaram a me respeitar um pouco mais e aí deu para brincar um pouco mais com os colegas. Mas vi muito amigo, muito colega que usava óculos com a minha idade, 4, 5 anos, e que era só motivo de chacota, só motivo de gozação. Mas para a gente falar muito seriamente, essa questão tem que ser observada pelos pais e professores. Eu, particularmente, aos 4 anos, fui fazer uma consulta médica, oftalmológica, porque tinha dificuldade de atenção e de entendimento dentro da sala de aula. Eu estava no prézinho, né, no jardim da infância daquela época, e eu não conseguia prestar atenção no que diziam aqueles professores ou monitores que cuidavam da gente no pré. E aí fui parar no oftalmologista que conseguiu diagnosticar a minha deficiência visual e de lá para cá, dos 4 anos até os 58, 54 anos, que esse instrumento aqui me faz companhia na vida. E eu adoro, faço qualquer coisa com ele, cavalgada, jogo bola, qualquer coisa eu faço é com óculos na cara. Mas, dona Patrícia, mais alguma informação? Tem sim, Paulo. Olha só, mais de 5 milhões de pessoas já fizeram a inscrição para o Enem 2014. Os interessados em participar do exame têm até sexta-feira para se inscrever no site, que é enem.inep.gov.br. As provas acontecem nos dias 8 e 9 e o exame, né, ele deve ser usado aí pelas 115 universidades federais para o acesso de estudantes a cursos de graduação. Até sexta-feira. Perfeito, Patrícia. Até sexta, então, inscrições do Enem continuam abertas. Muito obrigado, uma boa noite para você. Amanhã você volta no Redação BH News. Já vou responder o engraçadinho do João, que falou aqui no ponto comigo. Mas você faz tudo com óculos? Você toma banho com óculos? Sem óculos você não vê onde... Vejo sim, João. Tomo banho com óculos, sim. De vez em quando eu tomo banho com óculos, sim. Ah, que provocação gratuita do João comigo. Coisa de doido. Fernandinha Gontijo. Tudo bem, bom, Fernanda? Paulo? Fernanda, o negócio é o seguinte. Nanite está assim, bombando. Todo mundo quer. Eu quero a dica do Nanite. Porque a pessoa chega uma hora dessa, 7h30, são 7h31 agora, está em casa e fica se perguntando: o que eu vou fazer hoje? Às vezes está lá uma pessoa dedicada e fala assim: vamos fazer alguma coisa? O que a gente vai fazer? Então, dá a dica do Nanite de hoje, Fernanda Gontijo. A dica do Nanite de hoje é o show de Benito de Paula. Ele faz única apresentação no Sesc Paládio, no Grande Teatro Sesc Paládio, e ele completou 40 anos de carreira e promete cantar grandes sucessos desses anos, e acompanhado do seu filho Rodrigo Veloso. O show começa às 9 horas da noite, os ingressos variam de R$40 a R$120. O João estava cantando aqui no ponto, meu amigo Charlie Brown. Ei, meu amigo Charlie Brown. É porque ele gosta de Benedito de Paula, ele tá aqui, até disse que ele vai sair daqui agora e vai até o Sesc Paládio para assistir Benedito de Paula. Todo mundo vai, vamos fazer uma van. Perfeito. Fernandinha, grande abraço. Obrigado mais uma vez pela dica. As dicas são fantásticas. Olha, o Parque Ecológico da Pampulha está completando mais um aniversário, mais um ano de atividades. E a discussão lá, o que eles estão fazendo de evento, fala um pouco sobre planetas e extraterrestres. Vamos conferir? O Parque Ecológico Promotor Francisco Lins do Rego, o Parque Ecológico da Pampulha, que fica na Avenida Otacílio Negrão de Lima, número 7111, completa 10 anos amanhã e comemora com várias atividades culturais e educação ambiental. As comemorações começaram no fim de semana com as apresentações do Festival Internacional de Teatro, Palco e Rua, além de atividades como observação de aves, apresentação de dança e oficinas de lazer. Os próximos eventos comemorativos serão realizados no sábado, dia 24. Durante o dia, das 9 horas da manhã às 4 da tarde, acontece o Brincando no Zoobotânica. A partir das 7 da noite, estão programadas as atividades do projeto Jornada nas Estrelas, com a palestra Vida Extraterrestre e Ufologia. Eles estão aqui e observação de plantas, estrelas e aglomerados. O evento termina às 9h30 da noite. Quem visitar o Parque Ecológico também pode aproveitar o dia para contemplar a natureza, descansar, praticar esportes e se divertir. O parque pode ser visitado de terça a quinta-feira por grupos agendados. De sexta-feira a domingo e feriado, é aberto ao público em geral, das 8h30 da manhã às 5 da tarde. Olha, o nosso produtor e diretor do programa, João Paulo Costa, de Conceição do Mato Dentro, jura que já viu ETs, que lá em Conceição ele já viu ETs andando pela rua ou no caminho para o tabuleiro, ele já encontrou com extraterrestres. Agora, ele está me dizendo aqui que só para me provocar, que os ETs usavam óculos. Eu não vou deixar barato essa provocação, não. Mas o João garante que viu e que quase foi abduzido por uma nave extraterrestre que pairava sobre Conceição do Mato Dentro. Olha, parabéns ao Parque Ecológico
promotor José Lins do Rio, que está lá completando mais um ano de atividades. É um lugar fantástico, um belo lugar para levar crianças ou para você, adulto, se divertir em Belo Horizonte. Estamos encerrando agora o nosso Redação BH News. Muito obrigado pela sua participação aí do outro lado. Essa é uma jornada que precisa que você esteja sempre conosco para a construção dessa 1 hora de notícias aqui na BH News. Muito obrigado pela sua participação sempre. Um grande abraço e até amanhã às 6h30. Oferecimento Deva Iveco, sempre ao seu lado.